Energia sexual. Pergunta número 60 do Livro dos Espíritos. É a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos? Resposta dos Espíritos. Sim, a lei de atração é a mesma para todos. Como falávamos, questão número 60 do Livro dos Espíritos. A energia sexual, como recurso da lei de atração, na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face das potencialidades criativas de que se reveste. Nos seres primitivos, situados nos primeiros degraus da emoção e do raciocínio, e ainda em todas as criaturas que se demoram voluntariamente no nível dos brutos, a descarga de semelhante energia se opera inconsideradamente. Isso, porém, lhes custa resultados angustiosos, a lhes lastrearem longo tempo de fixação em existências menos felizes, nas quais a vida, muito a pouco e pouco, ensina a cada um que ninguém abusa de alguém sem carrear prejuízo a si mesmo. À medida que a individualidade evolui, no entanto, passa a compreender que a energia sexual envolve o impositivo de discernimento e responsabilidade em sua aplicação e que, por isso mesmo, deve estar controlada por valores morais que lhe garantam o emprego digno, seja na criação de formas físicas, asseguradora da família, ou na criação de formas beneméritas da sensibilidade e da cultura para a reprodução e extensão do progresso e da experiência, da beleza e do amor, na evolução e burilamento da vida no planeta. Através da poligamia, o espírito assinala a si próprio longa marcha em existências e mais existências sucessivas de reparação e aprendizagem, em cujo transcurso adquire a necessária disciplina do seu mundo emotivo, fatigado de experimentos dolorosos, nos quais recolhe o fruto amargo da delinquência ou do desespero que haja estabelecido nos outros, reconhece na monogamia o caminho certo de suas manifestações afetivas. Atento a isso, identifica da criatura que se lhe afina com os propósitos e aspirações o parceiro ou a parceira, ideais para a comunhão sexual, suscetível de lhe granjear o preciso equilíbrio e capaz de lhe revitalizar as forças
com que se põe no encalço do trabalho imprescindível à própria evolução. Em nenhum caso ser-nos-á lícito subestimar a importância da energia sexual que, na essência, verte da criação divina para a constituição e sustentação de todas as criaturas. Com ela e por ela é que todas as civilizações da Terra se levantaram, legando ao homem preciosa herança na viagem para a sublimação definitiva, entendendo-se, porém, que criatura alguma, no plano da razão, se utilizará dela nas relações com outra criatura sem consequências felizes ou infelizes, construtivas ou destrutivas, conforme a orientação que se lhe der. Livro Vida e Sexo, Editora FEB, capítulo 5, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Olhando esse texto com cuidado, nós observamos que o Espiritismo pode ser classificado como filosofia, como ciência e como religião, mas com todos os cuidados e respeitos possíveis ao texto, vamos entender que é ciência pura, é filosofia pura, é verdade maior do bem-estar para todos nós. E observemos, a literatura espírita não é exclusiva dos espíritas. Não, a literatura espírita é para toda a humanidade. Esse livro, Vida e Sexo, da editora FEB, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, poderá ser acolhido no ambiente filosófico, religioso e também científico, porque observemos que as colocações são feitas pelo Espírito Emmanuel considerando-se a vida espiritual, mas também a vida material, a relação que temos com as pessoas. E no Livro dos Espíritos, Kardec, preocupado com essa questão da união dos seres, ele pergunta aos espíritos, na questão 60, e é bom que possamos repetir para fixar bem, porque Kardec faz mais de 1000 perguntas ao mundo espiritual e os espíritos responderam com toda a sabedoria e com todo o respeito aos questionamentos. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos? E os espíritos responderam: sim, a lei de atração é a mesma para todos. Como falávamos, pergunta número 60, do Livro dos Espíritos. Então, essa lei de atração é a mesma para todos. Mas nós, depois que alcançamos a razão e nas sucessivas reencarnações, trabalhando as sensações, os instintos, os sentimentos, observamos o quanto isso pode nos comprometer, essa questão da atração.
entre os corpos orgânicos e inorgânicos. No nosso caso, estamos revestidos de um corpo orgânico, de uma matéria orgânica. Nós não somos esse corpo orgânico, nós somos espíritos, mas estamos transitoriamente revestidos de matéria orgânica. E observemos, ainda a nossa condição de espíritos, levado em conta a capacidade de pensar, de meditar, de sentir, e sujeito que estamos também às injunções das sensações e dos instintos, essa lei de atração também nos pega duplamente, enquanto espíritos que somos, e ainda considerando a vestimenta orgânica, porque nós também somos, de alguma forma, influenciados pela matéria orgânica que nos reveste, exatamente no que tange as questões das sensações e dos instintos, porque essas situações se confundem. Nós temos, como espíritos, a razão, o raciocínio, o pensamento contínuo, mas, por outro lado, estamos revestidos de matéria orgânica. Ora, essa atração entre os corpos orgânicos é algo natural, mas como nós somos espíritos e já alcançamos o pensamento contínuo, estamos amparados pela razão, nós podemos fazer escolhas. Ainda que haja atração física, material, nós poderíamos imaginar, como diz Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, porque toda movimentação, considerando a lei de atração, também surgirão consequências na herança dos atos. Então é maravilha a gente poder imaginar essa questão da escolha. Será que nos é lícito? Nos é lícito, mas será que nos convém, considerando a herança daquela situação? Então é importante interagirmos raciocinando, pensando, meditando, exatamente para que as consequências não sejam danosas no futuro, porque nós vamos viver eternamente, ora no corpo, ora fora do corpo, de carne, de matéria orgânica. Mas as consequências serão sempre nossas, no sentido da herança, dos atos, das ações. Então é bom a gente pensar, meditar sobre essa questão da herança. E todos somos atingidos por essa lei de atração, porque nós estamos revestidos de matéria orgânica. E ainda considerando a individualidade espiritual, essa lei de atração também atinge o espírito. É algo muito grave. Temos que pensar muito, temos que meditar muito para fazermos bom uso e equilibrarmos-nos dentro desse padrão da lei de atração.